Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristian na área de novo para a nossa leitura da Palavra de Deus. Que bom que você está aí, fico feliz com a interação de cada um de vocês. Bora lá para essa leitura, tá gravando, tá tudo certo e como sempre eu digo, tem gente que entra, por isso que às vezes eu me repito com algumas coisas, porque as pessoas entram entram no vídeo 69, no 120, e aí elas não entendem muitas vezes o que está acontecendo aqui. Aqui é a leitura da palavra na sua íntegra. Eu faço algumas pontuações no meio, mas são pontuações breves, e nós estamos aqui com a nossa palavra de Deus 365 dias, Bíblia, 365 dias, no qual nós temos aí Novo, Antigo, Salmo, Provérbios em um dia, um contexto geral dela aqui, só para vocês terem uma noção, aqui ó, que já começa, ó, só para você ter uma ideia, julho, e aqui o final do outro dia, então é tudo separadinho dessa forma. Então, estávamos usando a NVT, mudamos para NAA, para que a gente possa acompanhar, porque essa é a versão que a gente usa muito aqui como pastores da igreja, e também a gente cria uma das melhores traduções para nós, mas você pode usar outras sem problema nenhum. E todas as passagens são colocadas aqui embaixo para você seguir, então você pode usar qualquer Bíblia para leitura. Beleza? Dito isso, bora para a nossa leitura de hoje, 151. Muito bem, estamos aí com a nossa Bíblia. Estamos aí com a nossa Bíblia para a nossa leitura do dia. Estamos aí em 2 Samuel, né, vendo aquilo que está acontecendo com Davi na sua jornada. Temos aí alguns dias ainda em Samuel e logo estaremos entrando nas histórias dos reis, das crônicas. E assim a gente vai entrando, avançando mais. Eu creio que o segundo semestre, segunda metade, nós vamos estar, segundo semestre, nós vamos entrar daí mais nos profetas e nas cartas de Paulo. Beleza? Tá com a Bíblia aí? Vamos lá para a nossa leitura, 2 Samuel 17, 1 a 29. Hoje é um dia mais curtinho. Depois Aitofel disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Vou surpreendê-lo enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: chamem agora Uzai, o Arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Uzai chegou, Absalão lhe falou, dizendo: o parecer de Aitofel é este. Vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você o que devemos fazer. Então Uzai disse a Absalão: desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Uzai continuou: você conhece o seu pai e os seus homens e sabe que são valentes e estão enfurecidos com a ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Além disso, o seu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou outro lugar qualquer. E se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isto dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irá desanimar. Porque todo Israel sabe que o seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes. Eu aconselho a toda pressa, se reúne em torno de você todo Israel, desde Dan até Berseba,
em multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então o atacaremos onde quer que se encontre, e facilmente cairemos sobre ele como orvalho cai sobre a terra. E nada ficará, não ficará ele, nenhum dos homens que estão com ele, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e nós a arrastaremos até o ribeiro, até que lá não fique nenhuma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Uzai, o arquita, é melhor do que o conselho de Aitofel. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel para que o mal viesse sobre Absalão. Então Uzai disse aos sacerdotes Zadok e Abiatar: assim e assim Aitofel aconselhou a Absalão e aos anciãos de Israel. Mas assim aconselhou. Nossa, hoje tá, né? Vamos lá. Assim e assim Aitofel aconselhou a Absalão e aos anciãos de Israel. Mas assim aconselhei eu. Agora, pois, mande depressa a seguinte mensagem a Davi: não passe essa noite nos vãos do deserto, mas atravesse logo o rio, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Jonatas e Aimás estavam em Rogel. Uma criada ia até lá e lhes passava informações que eles depois transmitiam ao rei Davi. Eles não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas o moço os viu e contou a Absalão. Então os dois partiram às pressas e entraram na casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem pegou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos de cereais sobre ela. E assim ninguém suspeitou de nada. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: onde estão Aimás e Jonatas? E a mulher respondeu: já passaram o ribeiro. Eles saíram a procurá-los, mas não conseguiam achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, os dois logo saíram do poço e foram avisar ao rei Davi. E disseram: levante-se e passem depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vocês. Então Davi e todo o povo que estava com eles se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, não havia um só que não tivesse passado o Jordão. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa, na cidade em que morava. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Davi chegou a Manaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, colocou Amassa no comando do exército em lugar de Joabe. Amassa era filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, que era casado com Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruía, a mãe de Joabe. E assim o povo de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobi, filho de Naás, e Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele, para que comessem, porque disseram: esse povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Gente, até é um pouquinho complicado de entender essa história, mas vamos lá. João 19, 23, 42. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes.
uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela os discípulo amado disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e fixaram-a num caniço de isopo. Aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Uma colocação interessante que estudiosos viram a respeito dessa esponja, esse vinagre. Olhe só como eu não digo desesperador, mas assim, como mexe conosco. Na época onde eram feitos os sacrifícios, as pessoas eram mortas, sentenciadas e mortas por crucificação. Ali perto existiam banheiros romanos. E os banheiros romanos eram como se fosse um lugar fechado, e ali tinha uma corredeira, né? E as pessoas sentavam em buracos, sentavam em bancos assim, que pareciam que tinham uns buracos, assim, um bancão grande assim. E ali eles ficavam interagindo. E para limpar e higienizar, existia um balde com vinagre e uma esponja para se limpar. E o pessoal se limpava com essa esponja. Historiadores, eles dizem que esse vaso cheio de vinagre, embeberam o vinagre em uma esponja e colocaram na boca de Jesus. Essa esponja era para limpar as partes íntimas, né? Depois de você usar o banheiro público ali de Roma. Então, olhe só como eles violaram, o quão rebaixado foi o momento em que Jesus foi sacrificado. Olhe só isso aqui. E isso nos traz grande temor com aquilo que aconteceu com Jesus. Então, essa é mais ou menos a cena que muitos historiadores indicam, mostram e trazem a possibilidade de ter acontecido isso. Ter pego esse balde de vinagre com a esponja que era usada para limpar banheiro público, né? Limpar as partes íntimas das pessoas. E encheram de vinagre e deram para Jesus beber. Que isso nos cause muito temor, né? Então, para que os corpos não ficassem, continuando, 31. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era dia de preparação e era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e fossem tirados das cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um, depois de outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que ele estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu isso dá testemunho, e o testemunho dele é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade para que também vocês creem. E isso aconteceu para que cumprisse as Escrituras. Nenhum de seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: olharão para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus.
E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolveram em lençóis, com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Olha só o cuidado que eles tinham com o corpo de Jesus, né? Limparam, cuidaram, e havia uma tristeza naquela época. Havia uma certa desesperança da parte dos discípulos, no qual nós vemos quando Jesus aparece, aquilo muda de figura e Deus traz aquela manifestação do entendimento, né? Ver Jesus ressuscitado, aquilo era fantástico, mas era um momento escuro que a igreja estava passando. Mas a gente já sabe qual que é o final da história, do qual nós estamos aqui, né, fazendo parte dessa missão maravilhosa. Amém? Salmo 119, 129, 152. Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Abro a boca e suspiro, porque desejo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem compaixão, como costumas fazer aos que amam ao teu nome. Firma os meus passos na tua palavra e não permitas que nenhuma iniquidade me domine. Livra-me da opressão dos homens e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Meus olhos vertem rios de lágrimas, porque os outros não guardam a tua lei. Justo és tu, Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos tu os ordenastes com retidão e com absoluta fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulações e angústias, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me entendimento e viverei. De todo o coração eu te invoco. Ouve-me, Senhor, observa os teus decretos. Clamo a ti, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Levanto-me antes do amanhecer e clamo na tua palavra. Espero confiante. Fico acordado na vigília da noite para meditar na tua palavra. Ouve, Senhor, a minha voz segundo a tua bondade, vivifica-me segundo os teus juízos. Aproximam-se de mim os que seguem a maldade, eles se afastam da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quanto aos teus testemunhos, há muito sei que os estabelecestes para sempre. E Provérbios 16, 12 e 13. Vocês detestam a prática da maldade, porque o trono se estabelece pela justiça. Os lábios justos são os que são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas. Glória a Deus! Terminamos a leitura de dia 151. Na minha postagem aqui, terminamos maio. Yes! Terminamos maio e estamos entrando agora no mês de junho. Mas você pode estar em outra época, em outro período, e ainda continuando assim a ler a palavra de Deus junto comigo. Por isso eu digo, venha, participe, engaje, porque isto sim é precioso para o nosso dia a dia.
A gente pode ouvir podcast, e eu sempre reforço isso, podemos ouvir podcast. É interessante ouvir outros posicionamentos, mas nada tira o entendimento pelo qual Deus começa a revelar para você. Algumas pontuações eu trago na nossa leitura, aquilo que estudiosos, pessoas dizem referente a estudos, né? Mas o real propósito é que a gente possa ler a Bíblia todo dia. Como a gente come todo dia, como a gente se alimenta todo dia, como a gente dorme todo dia, assim, ler a Bíblia todo dia faz toda a diferença para você. Se você tem experimentado isso, um agir de Deus através da leitura, uma transformação, eu quero que você comente sempre aqui embaixo. Amém? Eu sou o Pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dá um like para que o YouTube entenda que isso daqui é relevante, para que as pessoas saibam. Ok? Deus abençoe você, eu espero você na leitura do dia de amanhã.